Bom, pessoal, a gente até a aula passada, a gente ainda estava trabalhando com cinemática, né? A gente estudava o movimento, mas a gente não estava preocupado com o que é que estava gerando o movimento. Agora a gente entra para essa parte de leis de Newton, e aí agora a gente se preocupa com o que é que vai gerar esse movimento. O que é que pode gerar o movimento do corpo? Que tipo de grandeza física eu tenho que aplicar para poder o corpo se movimentar? Esse corpo está parado aqui. Para eu alterar isso aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar uma força, perfeito. Então, eu vou aplicar uma força para alterar o estado desse corpo. Ou seja, agora a gente vai se preocupar com o movimento, a gente continua trabalhando com o movimento, mas agora a gente se preocupa com o que é que está gerando esse movimento. Ok? Ou seja, as leis de Newton, elas trazem o conceito de força muito presente. E para a gente não começar direto dessas leis de Newton, a gente tem que lembrar que essas leis de Newton elas foram publicadas, vamos dizer assim, em 1687, certo? Numa obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foi proposta por Newton, Isaac Newton. Mas antes dele, muita gente já vinha tentando explicar esses movimentos. Galileu e uma série de pesquisadores já haviam iniciado esse estudo de movimento. É tanto que ele, quando vai nas biografias dele, a gente vê constantemente a fala dele dizendo que só conseguiu enxergar mais longe porque estava apoiado em ondas de gigantes. Então, ele aproveitou todo o conceito, como em toda ciência, todo desenvolvimento de tecnologia, a gente aproveita tudo que já veio antes e a gente começa a trabalhar naquele ponto, tentando esclarecer, tentando aprofundar. Foi o que Newton fez. Newton pegou todo o estudo que tinha a respeito do movimento e condensou nessas três leis, que tiveram uma leve modificação dessa época, 1687 para cá, elas tiveram uma leve modificação, mas a estrutura, a base, é basicamente a mesma que a gente trabalhou lá. Aí você pode perguntar, essas leis de Newton, elas servem para qualquer situação? Explicam qualquer movimento? Até o século XX, elas resolviam tudo para o que a gente tinha de movimento. Até surgir duas situações em que ela não respondia, que era a situação em que você tinha corpos se movimentando com alta velocidade, né? Se o cara tiver uma velocidade próxima à velocidade da luz, a lei de Newton furava, não dava um resultado esperado. E quando você passava para as dimensões subatômicas, as leis de Newton também não respondiam. E aí, dessas vamos dizer assim, essas duas lacunas deixadas pelas leis de Newton, surgiu aí a mecânica relativista, né, com Einstein, e surgiu também a parte subatômica, a mecânica quântica. E aí, após essa época, essa mecânica newtoniana, ela ficou conhecida como mecânica clássica. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, certo? Que, apesar de não funcionar para altas velocidades e para dimensões subatômicas, para todas as situações do nosso dia a dia, elas continuam valendo. Então, essas leis de Newton, elas valem para todas essas situações do dia a dia que a gente observa, de um carro que se movimenta, de uma pessoa caminhando e tal. Todas essas situações do dia a dia, as leis de Newton, elas respondem bem a todos esses questionamentos. E aí, qual é a condição que a gente tem que estabelecer para que elas possam ser trabalhadas? A primeira condição que foi estabelecida é que eu tenho que ter um referencial inercial. Então, se eu estou analisando o movimento desse corpo, esse referencial ele tem que ser um referencial inercial. Isso quer dizer o quê? Que esse referencial
ou ele vai estar parado, o referencial ou vai estar parado, ou vai estar se movimentando com velocidade constante. Perceba, o que a gente está falando é do referencial. O referencial, para ser inercial, ele tem que estar em repouso ou se movimentando com velocidade constante. O referencial, ele só pode se movimentar com velocidade constante. O corpo pode se movimentar com qualquer tipo de movimento aqui, desde que o referencial ou esteja parado ou esteja se deslocando com velocidade constante. Então, essa é a condição que a gente estabelece para que a gente comece a trabalhar essas leis de Newton. Ok? E aí, a gente vai fazer um resgate daquilo que vocês viram no ensino médio, que fala da primeira lei. O que seria essa primeira lei? Ou lei da inércia. Essa inércia tem a ver com o quê? Com o estado do corpo. Essa inércia tem a ver com o estado natural que o corpo se encontra. A tendência desse corpo é permanecer no estado que ele está. Exatamente. Até que algo, ou seja, alguma força, mude esse estado. Por exemplo, se esse corpo... Perfeito, perfeito. A galera está respondendo aí no chat. É isso mesmo. Então, esse corpo vai permanecer no estado natural, a não ser que algo, ou seja, alguma força, atue sobre ele. Então, a tendência do corpo, ou é estar parado, como esse nosso corpo aqui está parado, ou ele está se movimentando em linha reta com velocidade constante. O estado natural, ou é o repouso, ou é linha reta com velocidade constante. Que tipo de movimento é esse? Linha reta com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. Então, o corpo, naturalmente, ou ele vai atender a esse estado de repouso, ou esse estado em que ele vai estar desenvolvendo o MRU. Qualquer outra situação diferente disso é um movimento forçado. Alguém está obrigando o corpo a fazer aquilo. Por exemplo, esse corpo vai ter que realizar uma curva. Se ele vai ter que realizar uma curva, então essa curva, ela não está relacionada a esse estado natural do corpo, porque o estado natural do corpo é repouso ou é movimento retilíneo uniforme. Se ele vai fazer uma curva, é porque alguém está obrigando esse cara a mudar de direção e de sentido. Então, esse caso aqui é um movimento forçado. Então, algo alterou o estado natural do corpo. É tanto que se essa... Quem é que faz esse corpo descrever essa curva? No caso aqui é o atrito com o pneu. Se eu pegar uma pista e tiver uma pista toda cheia de óleo, o que vai acontecer é que esse cara, a tendência desse corpo, na hora de entrar nessa curva, é que ele passe direto, ele vai sobrar na curva. Por quê? Porque a tendência natural do corpo é permanecer em linha reta com velocidade constante. Tranquilo? Tudo certo até aí? E eu só altero o estado de repouso ou de movimento se eu forçar. Então, eu vou alterar o estado de repouso se eu forçar, ou seja, se eu aplicar uma força externa, e eu vou alterar o estado de movimento se eu forçar, se eu obrigar o corpo ou a parar ou a mudar de direção. Mas, para alterar esse estado, obrigatoriamente, algo, ou seja, alguma força, tem que atuar para fazer com que esse sistema mude. Tá claro isso, galera? Até aí? Porque o que acontece? Se eu estou andando num carro sem cinto de segurança e acontece uma colisão, uma batida, dependendo da velocidade do carro, eu posso até ser jogado para fora. Por quê? Porque se você vem num carro a 80 km por hora e acontece uma batida inesperada, o carro vai parar, ou seja, vai agir uma força sobre o carro, de acordo com a inércia, vai agir uma força sobre o carro, que vai obrigar esse camarada a parar, vai forçar a parada do carro. Mas você que está dentro do carro, a tendência do seu corpo é continuar em movimento, a não ser que haja uma força externa. Então, o cinto de segurança está ali exatamente para que exista essa força externa e na hora que o carro pare, você seja obrigado a parar também. Porque se você não tiver o cinto, a tendência do seu corpo é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. A tendência do teu corpo é permanecer em linha reta com velocidade constante. Por isso, muitas vezes, camarada no acidente,
aconteceu o choque, o que, é que vai acontecer? Ele vai ser arremessado para fora, ele vai sair pelo para-brisa. Porque a tendência do teu corpo é permanecer como ele está. Isso que enuncia esse princípio da inércia. Então, o que, que acontece? O que é que eu quero chamar a atenção para esse princípio da inércia? Primeira coisa, todo movimento curvilíneo. Então, eu tenho aqui um corpo, está se deslocando numa trajetória circular, com uma determinada velocidade aqui. Essa velocidade é a velocidade tangencial dele. Esse é um movimento circular. A gente viu que na direção radial, aqui, aparece uma aceleração que a gente chama de aceleração centrífuga. Ou seja, esse movimento, ele só está descrevendo esse corpo, ele só está descrevendo esse movimento circular ou semicircular, porque ele está sendo obrigado. Ele está sendo forçado. Porque, por inércia, se isso aqui é uma pedra amarrada numa linha, quando chegar nesse ponto, se eu cortar essa linha, a tendência é que esse camarada permaneça aqui descrevendo o movimento retilíneo uniforme. Aquela história saiu pela tangente. Né? Que é a mesma coisa que acontece naquele exemplo que eu dei para vocês, uma pista cheia de óleo e o ônibus vai fazer a curva. O que é que vai acontecer? Ele vai sobrar na curva. A tendência dele, já que o atrito diminuiu, ou o atrito deixou de existir, entre aspas, né, diminuiu muito, então a tendência dele é sair em linha reta com velocidade constante, obedecendo esse inércia. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo movimento curvilíneo, ele é um movimento forçado. Então, lá no movimento circular uniforme, a gente dizia que o módulo da velocidade era constante. O módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, isso não quer dizer que o vetor velocidade seja constante. Que é exatamente o que a gente tem no movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, essa velocidade está mudando constantemente de direção e sentido. Por mais que o módulo permaneça constante, eu tenho uma variação de velocidade, porque essa velocidade ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, então, quando eu estiver olhando para cá, eu tenho que lembrar que esse vetor ele tem módulo, direção e sentido. O que não muda no movimento circular uniforme é só o módulo. E aí aparece uma aceleração, que é exatamente essa aceleração radial, que é essa aceleração centrífuga. E aí o que acontece? Aí a gente vem para a segunda lei. O que é que vocês lembram da segunda lei? O que é que me diz a segunda lei? Vocês lembram lá do ensino médio? Que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, percebam que aqui eu coloquei as setas. Ou seja, aqui eu estou tratando de uma grandeza vetorial e aqui também é uma grandeza vetorial. O que é isso daqui? É a massa do corpo. Se isso é a massa do corpo, essa massa do corpo, já que a gente não vai tratar de antimatéria, essa massa do corpo ela é sempre positiva. Se essa massa é sempre positiva e eu estou multiplicando um vetor por um número positivo, o que é que eu posso dizer a respeito desse vetor resultante? Esse vetor sempre vai apontar, já que esse número é positivo, esse vetor aqui, sempre vai apontar na mesma direção, no mesmo sentido desse vetor. Para que eu estou falando isso? Voltando aqui para o movimento circular uniforme, para onde é que aponta a aceleração do meu sistema? Para o centro. Então, é nessa direção que vai apontar a força resultante. Então, aqui é nessa direção que vai apontar a força resultante. Então, essa força resultante, ou força resultante centrífuga, ela aponta na mesma direção e no mesmo sentido da minha aceleração. Isso quer dizer o quê? Se eu sei que a minha aceleração centrífuga é V2 sobre R, então eu posso garantir que a força resultante centrífuga vai ser igual a quem? M V2 sobre R. A massa vezes a aceleração. Então, no movimento circular uniforme, essa força resultante, que
que é a força resultante centrípeta, vai ser mv2 sobre r, já que a aceleração centrípeta é v2 sobre r. Tranquilo? Tudo certo até aí, moçada? E quem é que vai fazer o papel dessa força resultante centrípeta? Depende. No caso daquela situação que eu estava falando, quem é que está puxando a pedra amarrada na linha? Eu estou girando aqui a pedra. Nessa situação, quem é que está tensionando, obrigando essa pedra a permanecer nesse movimento circular? A tração no fio, a tração na corda. Então, essa tração na corda é que está fazendo o papel da força centrípeta. Então, essa tração seria igual a mv2 sobre r. No caso de uma situação de um corpo, um móvel, um ônibus, um carro, que vai fazer uma curva, quem é que está fazendo o papel dessa força resultante centrípeta? Ou seja, quem é que está obrigando esse cara a permanecer nessa curva? No caso de um automóvel, de um ônibus, de um carro, quem está obrigando esse cara a permanecer nessa curva, quem é? É a força de atrito, é o atrito entre os pneus e a superfície. É tanto que quando você quer dar mais estabilidade numa curva, você faz uma curva inclinada. Você tem uma curva compensada, como a gente chama. Na curva plana, aqui simplesmente o atrito é que vai fazer com que ele faça essa curva. Numa curva compensada, não sei se vocês já viram, que você, na hora de fazer a curva inclina para dentro. Inclina para dentro por quê? Porque uma componente da normal, né, uma parte da normal, uma parte da força que a superfície está fazendo sobre o corpo, vai ajudar o corpo a permanecer nessa curva. Então, vai dar mais estabilidade na hora dessa curva. Ok? Uma outra situação que a gente observa também no nosso dia a dia é que quando você faz uma curva com uma velocidade muito alta, você corre o risco de, entre aspas, né, sobrar na curva. O que seria sobrar na curva? Você está imprimindo uma velocidade no corpo tão grande que a força resultante necessária para manter esse camarada na curva, ela se torna maior do que a força de atrito entre os pneus e a superfície. E aí o que é que acontece? Se a velocidade é muito grande, a tendência é que você sobre na curva. Ou seja, essa força de atrito não vai ser suficiente para que você permaneça nesse movimento, para que você entre, você faça essa curva. Qualquer movimento que não seja retilíneo, ele é um movimento forçado, ou seja, alguém está obrigando esse camarada a escrever esse movimento. E aí, se a gente lembra lá do ensino médio, lá da segunda lei, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente já havia comentado, essa força resultante ela é um vetor. Um vetor que é o resultado da soma de todos os outros vetores, de todas as outras forças. Se eu tiver um corpo com 10 forças atuando nele, aqui, essa força resultante vai ser o resultado, vai ser a soma vetorial de todos os vetores para que eu tenha isso aqui. Uma outra forma da gente representar isso aí é escrevendo o seguinte: o somatório de todas as forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Essa representação é exatamente a mesma dessa. São equivalentes. Certo? Quando eu falo força resultante, eu estou te dizendo é uma soma vetorial de todos os vetores. Lembrando que soma vetorial não necessariamente representa somar módulo. Se eu tiver duas forças perpendiculares atuando no corpo, a resultante vai estar aqui nessa direção. E aí, como é que eu calculo essa força resultante? O tamanho dela, o módulo dela. Aí vai depender de como elas estão organizadas. Nesse caso, Pitágoras. Vocês lembram lá de vetores? Ok. Então, o que acontece? Essa é a segunda lei escrita de uma forma particular. Ela não é a definição geral, ela não é a segunda lei na forma mais geral possível. Por que não? Tem outra forma de representar isso aí? Tem. Por exemplo, numa situação, eu disse que as leis de Newton funcionam para qualquer situação do dia a dia. Ok? Então, se a gente pegar essa segunda lei, força igual a massa vezes a aceleração, essa segunda lei, do jeito que está escrito aqui, ela não vai explicar, por exemplo, se você... Imagine a seguinte situação. Você está andando aqui na rua e está passando ao seu lado um caminhão, carro-pipa,
com a geral, a chave aberta. Está derramando água na rua. Ele está se movimentando com velocidade constante e está derramando água na rua. Se eu quiser fazer uma estimativa, se eu quiser aplicar a lei de Newton nesse sistema, vai funcionar? Desse jeito aqui, não. Por quê? Porque a massa está variando. O corpo está se movimentando com massa variável. Numa situação como essa que eu exemplifiquei, num foguete que ele vai liberar parte do combustível para ter propulsão, vai jogar o parte do combustível para fora para poder ter propulsão. Então, nesses dois sistemas, eu tenho massa variável. Se eu tenho massa variável, então eu não posso usar força resultante igual a massa de aceleração, porque dessa forma eu estou considerando que essa massa é constante. E aí, Daniel, como é que a gente faz para representar essa segunda lei de uma forma mais geral possível? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir um pouquinho essa equação. Vou fazer assim. Ó. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A minha aceleração, eu vou escrever em função da minha velocidade. Como é que fica a aceleração em função da velocidade? Vocês lembram? A aceleração vai ser a derivada da minha velocidade em função do tempo. Vixe, Daniel, já vai aparecer o cálculo. Só um pouquinho aqui, só para a gente escrever essa situação geral e chegar numa conclusão aqui no final dessa parte. Então, aqui, o que acontece? Essa massa, sendo constante, ela pode sair da derivada, mas eu vou fazer o seguinte, se ela é constante, eu vou jogar essa massa para dentro da derivada. Quando eu faço isso, eu vou ficar com o seguinte, força resultante vai ser igual à derivada em função do tempo de m vezes v. Essa segunda lei escrita dessa forma aqui, ela já resolve o meu problema, por exemplo, do carro-pipa, que a gente falou lá no início. Porque se ele tiver velocidade constante, essa velocidade vai sair da derivada e eu vou ter uma taxa de variação da massa. Então, se o problema me disser que o corpo está andando com uma velocidade, sei lá, de 60 km por hora e tem uma vazão, uma taxa de, sei lá, está perdendo líquido numa taxa de, sei lá, 3 litros por segundo, eu tenho condições de resolver esse problema. Porque aí eu faço a relação de litros para quilograma, né, quanto equivale, e aí eu consigo resolver esse problema. Então, essa equação aqui já é uma equação mais geral do que essa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai nomear, a gente vai batizar essa grandeza física, que é m vezes v, de momento linear. E a gente vai usar esse P para representar esse momento linear. Vocês já viram esse momento, só que foi com outro nome. Lá no ensino médio, quando o professor falava para vocês, ele falava de quantidade de movimento. Vocês lembram desse assunto? Se não lembram, mas vamos lembrar dessa situação. O professor lá no ensino médio, ele resolvia uns probleminhas que era o seguinte. 2 patinadores, aí os dois estão lá um próximo ao outro, aí um empurra o outro. Aí ele dá a massa dos dois, diz que um está saindo com a velocidade, sei lá, de 3 metros por segundo, qual é a velocidade do outro? Vocês lembram dessas questões? Que vocês resolviam massa vezes a velocidade de um igual a massa vezes a velocidade do outro? Lembram? Aquilo que vocês usavam era exatamente esse momento linear, que lá vocês chamavam de quantidade de movimento. Daniel, mas por que mudou o nome? Não é que a gente, aqui na universidade, não é que a gente queira mudar o nome. É porque o que acontece? Eu tenho essa quantidade de movimento, tanto para o caso linear, que é o que a gente vai ver agora em Física 1, como para o caso angular. Então, eu tenho uma quantidade de movimento linear, ou uma quantidade de movimento de translação, e eu tenho uma quantidade de movimento de rotação. Ou, como a gente vai falar lá na Física 2, momento angular. Então, para não ficar quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, aí a gente chama de momento linear, o caso de translação, velocidade linear, e vai chamar, lá no sistema que vai estar girando,
esse momento, ou essa quantidade de movimento, como vocês falavam lá no ensino médio, a gente vai chamar lá no movimento de rotação de momento angular. Então fica momento linear e momento angular. Por enquanto, na física 1, a gente só vai trabalhar com momento linear. Lá na física 2, vocês vão trabalhar com essa parte de momento angular e conservação do momento. Tudo que a gente está fazendo aqui, quando chegar na física 2, nós vamos fazer só que analisando a situação de rotação. Ok? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Então, aqui vai ficar como? Se isso aqui eu estou representando como P, então essa força resultante, eu posso escrever como sendo a taxa de variação, ou seja, dP dt, a taxa de variação do momento. Aqui é a segunda lei de Newton da forma mais usual, da forma que a gente está acostumado a ver. Mas essa daqui é a segunda lei de Newton da forma mais geral. Então, isso aqui explica que se eu tiver uma variação do momento, é porque tem uma força resultante atuando no meu sistema. Ok? Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Se o meu sistema está em equilíbrio, o que é que quer dizer um sistema em equilíbrio? Vocês lembram? Quando é que eu vou ter o equilíbrio? Quando é que eu vou ter um sistema em equilíbrio? Quando eu tenho força resultante igual a zero. Se a resultante das forças que atuam no meu sistema é nulo, então eu tenho uma situação de equilíbrio. Essa situação de equilíbrio, se a força resultante, vamos pegar essa daqui que é mais fácil da gente observar. Se a força resultante está dando zero, e a massa do corpo, por menor que seja, ela nunca pode ser zero, então quem é que zera isso daqui? A aceleração. Então eu vou ter força resultante zero, toda vida que eu tiver aceleração zero. E quando é que eu tenho aceleração zero? Eu tenho aceleração zero quando eu estou em repouso. E eu vou ter aceleração zero quando eu estiver no movimento retilíneo e uniforme. Então, nessas duas situações, eu tenho um equilíbrio. Esse equilíbrio aqui, de cima, é o que a gente chama de equilíbrio estático. Essa situação aqui de baixo é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Nas duas situações, a resultante é zero. Então, independente de qualquer uma delas, se eu estou numa situação de equilíbrio, ou seja, se a resultante é igual a zero, se a força resultante é a taxa de variação desse momento, então eu posso dizer que a taxa de variação do momento é igual a zero. Certo? E aí, quando é que uma derivada dá igual a zero? Hein, galera? Quando é que eu tenho uma derivada dando zero? A derivada desse valor aqui, desse P, pode ser uma função, pode ser o que for. Quando uma derivada dá zero, é porque isso aqui é o quê? Esse P tem que ser o quê para a derivada dar igual a zero? Constante. Muito bem. Então, aqui, para que essa derivada seja igual a zero, o que eu estou dizendo é que o momento linear é constante. Ou seja, sempre que eu tiver numa situação de equilíbrio, seja equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, sempre que eu tiver numa situação dessa, o momento se conserva. Quem é esse momento? É esse vetor que é massa vezes velocidade. Então, naquela situação dos patinadores que o professor falava lá no ensino médio, ele dizia que a quantidade de movimento antes era igual à quantidade de movimento depois. Aí o que é que você fazia? Massa vezes a velocidade antes igual a massa vezes a velocidade depois. Ok? Então, isso aqui é uma forma geral, essa relação aqui é uma forma geral
de você representar a segunda lei. A gente vai lembrar que é uma força. Reação é outra força. Então, quando eu digo para cada ação, eu vou ter uma reação. Para cada força que eu aplico, eu vou ter uma força de volta. Para cada ação, eu vou ter uma reação que tem o mesmo modo, o mesmo tamanho, né? A mesma direção, mas os sentidos, eles são opostos. Por exemplo, eu vou empurrar esse corpo. Eu estou aplicando uma força aqui. Quando eu empurro esse corpo, eu estou exercendo a ação. Então, aqui eu tenho a ação atuando nessa direção e nesse sentido. Aqui é a ação. Então, a ação está agindo no corpo. A reação está agindo naquele corpo que está exercendo a ação. Então, quem exerce a ação, sofre a reação. Então, a ação está no ônibus, a reação está na caneta. Certo? Eu tenho que lembrar que essa ação e reação, ela atuam em sentidos contrários, mesma direção, sentidos contrários, e para que eu tenha um efeito dessa força, eles têm que atuar em corpos diferentes. A gente tenha, relembrando aí os conceitos do ensino médio, a gente tem algumas forças. O que seria o peso de um corpo? Essa força peso, quem é? Quem é essa força peso? O que é o peso de um corpo? Como é que eu faço para determinar o peso do corpo? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Peso e massa são coisas diferentes. Certo? Peso e massa são coisas diferentes. Exatamente. Rafael está dizendo aqui que é a massa vezes a gravidade. O peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Certo? Então, aqui, o que acontece? O peso do corpo é diferente da massa do corpo. O peso depende da massa do corpo e depende da gravidade. Essa gravidade, quem é que determina? Marcelo está falando aí da gravidade, né? Quem é que determina essa gravidade? Essa gravidade é a mesma aqui na Terra, na Lua, em todo local que eu for? O que é que vocês acham? Não, né? Lá na Lua, a gravidade é cerca de 5 vezes menor do que a gravidade que a gente tem aqui na Terra. Se vocês lembram lá do ensino médio, quando vocês faziam força gravitacional, que era G, Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado, eu tenho aqui um corpo de massa Mzão, tenho aqui um corpo de massa Mzinho, e aí aqui vai atuar sobre eles uma força, que é uma força gravitacional, né? Um corpo vai puxar o outro, e essas forças, essa força aqui, ela é igual e oposta a essa outra. Elas vão formar uma ação e reação. Certo? Aí o que acontece? Se eu estou na Terra, né? Então eu vou imaginar aqui daqui a Terra, e eu estou aqui apoiado, esse pontinho em cima da Terra. Eu tenho uma massa Mzinho, a Terra tem uma massa Mzão, essa distância aqui, no caso, é o raio da Terra. Então, a força com que a Terra vai me puxar, essa força gravitacional, vai ser isso daqui, né? Essa força gravitacional vai ser G, Mzão, sobre D ao quadrado, vezes a massa do corpo. Se eu comparo essa força com o peso, aqui é a massa, e a gravidade vai ser determinada por isso aqui, ó. Isso aqui é uma constante, isso aqui é a massa, no caso da Terra, e isso aqui é o raio da Terra, né? Essa distância daqui para cá. Se a gente considerar que a Terra é uma esfera. Então, aqui, o que acontece? Essa gravidade, ela vai ser imposta, vamos dizer assim, pelo corpo de maior massa. Então, no nosso caso aqui, a gente tem a massa da Terra. Então, a gente está com a gravidade maior porque a massa da Terra, ela é muito maior do que a massa da Lua. Então, o cara, quando chega lá na Lua, ele vai ter isso aqui, mais ou menos, para determinar a gravidade lá da Lua. E aí, se a gente for
fazer as contas, lá dá quase 5 vezes, tá? 5 vezes menor, eu acho. É por aí, 5 vezes menor do que a da Terra. Por isso que quando o camarada chega lá na Lua, o peso dele lá na Lua, mesmo que a massa permaneça a mesma, o peso lá vai ser menor. Ou seja, a força que a Lua está prendendo ele é menor. Por isso que o camarada vai ficar dando aqueles saltos. Por quê? Porque ele está acostumado com a gravidade de quase 10 e quando chega lá está quase 2. Ok? Então, o peso do corpo ele vai modificar de acordo com a massa. Se mudar a massa, muda o peso. Ou se mudar a gravidade. Então, o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Outra força que a gente viu lá no ensino médio foi a força normal. Vocês lembram? O que é uma força normal? Eu estou apoiando esse corpo aqui. Estou apoiando esse corpo. Esse corpo tem peso. Ele tem massa. Então, se eu soltar, ele cai. Certo? Eu soltei aqui o corpo, ele está caindo. Se quando chega na superfície, ele não passa da superfície, exatamente. É porque tem alguém aqui, Marcelo está dizendo, que tem uma força que está agindo aqui contrária ao peso. Essa força, quem é que está exercendo essa força nesse corpo para que ele não desça? A superfície. Então, a força normal é uma força que a superfície faz sobre o corpo. E esse conceito de normalidade no cálculo, na física, quer dizer que essa força ela é normal à superfície. Ou seja, essa força ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso quer dizer o quê? E se esse apagador estiver aqui em cima da mesa, a normal aponta para cima. Se esse apagador estiver apoiado aqui na parede, dá nem para vocês verem a parede, né? Se o apagador estiver apoiado aqui, a normal dele é uma força que a superfície está fazendo no corpo. Então, nessa situação, a normal está apontando para cá. Se eu colocar aqui em cima, a normal está apontando para onde? Para baixo. E assim sucessivamente. Então, quem exerce essa força normal é sempre a superfície. Daniel, mas o que é que isso tem a ver com a terceira lei de Newton? É que eu quero desmistificar aqui uma coisa. Vou fazer um desenhozinho daqueles meus, que vocês já sabem, né? Então, aqui é a Terra. Tá certo? Ok? Aí, bem aqui, eu vou ter a mesa, a superfície da Terra, e aqui eu tenho o corpo. Quando o desenhista precisa explicar o desenho, é o sinal que o desenhista não se garante, né? Que é o meu caso. Então, se eu não dissesse o que era isso aqui, não tinha quem adivinhasse, que aqui era a Terra, que era uma mesa e um corpo apoiado na Terra. Mas vamos dar um desconto. Então, o que é que acontece, galera? O que é que acontece aqui? Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Então, eu sei que a Terra, que tem uma massa grande, conforme a gente já viu, vai alterar aqui essa região e vai fazer com que apareça aqui uma aceleração da gravidade. Certo? Então, aqui, eu vou ter o peso do corpo para baixo. E eu vou ter, já que o corpo não está descendo, eu vou ter aqui uma normal. A pergunta é, nós estamos falando de ação e reação. Peso e normal vão formar um par ação e reação? Por que a gente é levado a pensar que normal e peso vão formar um par ação e reação? Porque, como foi que a gente definiu ação e reação, essa terceira lei? Para cada força, eu tenho uma força contrária, que tem o mesmo tamanho, mesma direção e sentidos contrários. Foi isso? Todas essas informações estão aqui. Ó. Normal e peso tem o mesmo módulo nessa situação. Tem a mesma direção, vertical. Aponta em sentidos contrários, mas não formam par ação e reação. Por que normal e peso não formam par ação e reação? Primeiro, se normal e peso formassem um par ação e reação, normal e peso sempre estariam nessa forma, mesma direção e sentidos contrários. Vocês concordam comigo? Nessa situação aqui, ó, nessa situação que eu estou propondo aqui,
Nessa situação que eu estou propondo aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou apoiando o corpo nessa superfície, certo? O corpo está apoiado nessa superfície. O peso do corpo aponta para onde? Para baixo. E a normal está apontando nessa direção e nesse sentido aqui. Ó. Se peso e normal fosse um par ação em reação, a normal sempre estaria no sentido contrário do peso. Concorda comigo? Então aqui eu já quebro essa história de normal e peso formar um par ação em reação. E essa normal e peso, elas não vão formar um par ação em reação. Beleza. Se normal e peso não formam um par em reação, cadê a reação dessas forças? Onde é que está a reação do peso? O que foi que a gente viu? Que quem exerce a ação sofre a reação. Quem é que está puxando o corpo para baixo? Quem é que está puxando o corpo para baixo aí? O peso está puxando para baixo. O Carlos fez uma pergunta aqui que eu deixei passar. Como funciona a direção da normal? A direção da normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, quando eu estou com a superfície aqui horizontal, a normal aponta nessa direção. Se eu fizer isso aqui com a superfície, ó, se eu começar a inclinar, a normal continua perpendicular à superfície. Certo? Sempre vai ser perpendicular à superfície. Ok, Carlos? Entendido? Beleza. Então, aqui, quem é que está puxando esse corpo para baixo? É a Terra, né? A Terra está puxando esse corpo para baixo. Então, quem exerce a ação sofre a reação. Então, a Terra está puxando o corpo para baixo, o corpo reage e puxa a Terra para cima. Daniel quer dizer, então, que quando eu solto a caneta, não é a caneta que cai, é a Terra que sobe? Não. Nada a ver, né? Por quê? Por que é a caneta que desce? Porque se você comparar a massa da Terra com a massa do corpo, a massa do corpo é quase que insignificante. Então, você vai realmente ver o corpo caindo, vai bater lá, vai descer, vai de encontro à Terra. Por quê? Porque a massa dele é muito menor, certo? Então, a inércia associada a ele vai ser menor. Mas a reação desse peso está lá no centro da Terra. E a reação da normal? Quem é que impede que esse corpo caia? É a superfície. A superfície é que está fazendo essa força sobre o corpo. Então, a reação da normal está onde? Quem exerce a ação sofre a reação. Então, a reação do peso está no centro da Terra e a reação da normal está na superfície. Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que peso e normal não formam par ação e reação,